boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas pelo YouTube. Mas depois você encontra a gente no Spotify, no Facebook, no Insta, no TikTok, onde mais você quiser. E o assunto hoje é: quem nunca? Já fez aquela brincadeira quem nunca? Então, hoje a gente vai falar de quem nunca fez uma dieta maluca. Vamos falar de dietas malucas, como elas são prejudiciais e o que ela pode fazer bem ou mal à sua saúde. Então, eu vou começar aqui já direto no assunto e já vou começar aqui pelo Luciano, colocando ele aqui. Quem Logo nunca eu? fez uma dieta Pô, maluca, da hora esse Luciano? nunca, hein? Tem que ter um quadro desse aqui. Quem nunca? Eu já fiz várias não, né? Eu gosto de experimentar, pra falar a verdade. Antes de julgar, eu gosto de fazer, né? Eu acho que a que eu fiz mais, não é uma dieta maluca, mas foi um desafio, que foi ficar 3 dias de jejum, né? Totalmente de jejum, só bebendo água. Então, eu fiz uma consulta com um médico da medicina preventiva e metabólica, ele olhou todos os meus exames. Nesses exames ele falou que eu estava totalmente inflamado, né? Tipo, me colocou lá embaixo mesmo. Você precisa tomar uma atitude para ontem, senão você pode voltar a ter um problema daquele que você teve na perna, daquele episódio, contando toda a minha história. Então ali já me deu um choque ali na hora de realidade. Ele falou: a partir de hoje, gostaria que você comesse uma vez por dia, primeiro, né? Uma vez só por dia, eu comia na época 6, 7 vezes por dia. De preferência, carne vermelha e legumes verdes, de origem animal. Falei, beleza. Então, o primeiro dia fui lá, fiz um prato de R$60, geralmente o prato dava 25 onde eu ia, coloquei carne pra cacete, e eu não consegui comer nem R$30. Joguei fora porque não entrava, então quer dizer que eu comprava com os olhos, né? E realmente não entrou ali os R$60 de comida ali. Segundo dia fiz a mesma coisa, terceiro dia fiz a mesma coisa, enfim. Aí na terceira semana eu coloquei 2 refeições que eu não estava aguentando, mas era mais o psicológico, então você fica um pouco mal-humorado, fica com dor de cabeça. Eu tava aprendendo a dormir mais cedo, porque eu dormia com fome, acordava sem fome. Enfim, fiz aí na terceira semana, comecei a acrescentar aí, pra terceira pra quarta acrescentei 3, então fiquei entre 2 a 3 refeições por dia. Em 2 meses eu perdi 13 quilos, e o objetivo não era perder quilo, era realmente desinflamar. Fiz todos os exames deu alterado para melhor, principalmente a testosterona, aumentou praticamente 270 a testosterona, tirando o carboidrato. Me senti melhor, realmente. Isso aí já tem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu faço. Então, a partir daquele dia, eu sempre aprendi a comer. Hoje eu como a hora que eu sinto vontade de comer. Então, não tenho mais regra de tomar o café no horário esporádico, almoçar, que eu aprendi a almoçar de meio-dia às 13 horas, aprendi a tomar um café das 7 horas da manhã, fazer outra refeição às 10. Enfim, aquela rotina que papai e mamãe ensinou pra gente. Então, hoje, eu aprendi a realmente a comer a hora que eu sinto vontade. Escutar seu corpo. Isso. Passando disso, peguei e fiz um jejum de 3 dias, aí não foi o médico, aí foi realmente um desafio ali praticamente de um terapeuta que eu fiz. Ele falou que era para eu fazer um trabalho mental, que às vezes a minha mente ainda me dominava, então esse jejum de 3 dias era para isso. Na hora, você já quer bugar sua mente, então na hora que ele falou aquilo pra mim, eu falei, você tá louco por dentro, né? Eu falei, não vou fazer nada, vou mentir pra ele, só que eu tô mentindo pra mim mesmo. Enfim, saí de lá, eu falei, vou fazer. Como já fazia, às vezes, de vez em quando, jejum intermitente, ou um dia, foi pra mim, tanto faz. Então, o primeiro dia eu falei, não vou contar pra ninguém, né, tipo, Sabotar. cortar meu barato. Pra não cortar o barato. Então, o primeiro dia pra mim foi super normal, então eu fiquei em jejum, só água. O segundo foi um desafio muito grande, então ele já começou a me incomodar, porque aonde eu ia, parecia que era Deus me testando, onde eu ia, alguém soltava uma comida pra mim, do nada. Onde eu ia, tipo, eu tenho isso daqui, você não quer isso? Então foi prova o dia inteiro, então ali foi um alto desafio de falar não, 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 não. E o terceiro dia já foi, tipo, um desafio grande, falei, nossa, eu já fiz 2, agora eu vou fazer o terceiro. Enfim, fazendo esses 3 dias, o que eu tive de conclusão? A gente come porque a gente vê, a gente come porque alguém oferece e a gente come porque tem o cheiro. Ou a gente come porque realmente a gente precisa comer nas horas certas. O menos é para saciar, Isso, né? então Que seria a assim, necessidade para alimentar. isso, todo mundo oferece comida pra nós. Então isso aqui tá aqui em cima. Se não tivesse aqui agora, eu não ia comer. Eu não ia pedir pra ter essa comida aqui. Então o cheiro, aonde a gente vai tem cheiro, né? E a gente vê o tempo inteiro comida nas redes sociais ou aonde a gente sai. Então, assim, o que eu tenho de conclusão desses 3 dias? Melhorou minha concentração, melhorou meu foco. Eu tinha projetos que não saía do papel, saíram naqueles 3 dias.
treinei todos os horários que você imaginar, fiz cardio, fiz musculação forte, então treinei de manhã, treinei à tarde, treinei à noite, nadei. Então quer dizer que eu treinei praticamente jejum, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Estou falando isso com Pelo amor orientação de médica, Deus, estou gente, falando isso é uma história dele, é um né? alto desafio. Tem gente que faz jejum de 7 dias, de 40 dias, é cada um no seu Isso quadrado. serviu pra você, não Serviu significa pra que mim. você- Então, que você pra tá mim, eu não esgotando. indico pra ninguém. A pessoa tem que estar com a cabeça legal. Eu tava com a cabeça legal na época. Eu quis fazer esse desafio, não foi porque o terapeuta falou, faz, eu vou fazer. Então, eu tive essa conclusão. Então, tudo melhorou pra mim durante aqueles 3 dias. Não foi fácil, então veio dor de cabeça, fiquei um pouco mal-humorado. Mas consegui dormir cedo, eu tava dormindo entre 9 e 10 horas. Porque imagina, o dia inteiro você tá ali sem nada, só água. Perde o quilo? Não perdi porque estava desidratado. Então perdi ali 2,5 kg praticamente em 3 dias, mas não era o objetivo nenhum isso daí. Então depois desse dia eu acabei fazendo mais 2 vezes. E hoje para fazer um jejum de um dia eu faço, né? E eu quero voltar a fazer de vez em quando, pelo menos a cada 6 meses, porque é um trabalho mais mental para mim do que um trabalho de perder quilos, entendeu? Tá com um corpo legal, é mais saber falar não para as coisas. Então hoje eu sei falar não para as coisas através dessa dieta. E a sua cabeça tem que estar boa, né? Senão você vai desembolar outras questões Exatamente. ali. E Gabi, a gente já fez um podcast com você para falar da sua questão com a anorexia, mas você com certeza absoluta já fez uma dieta maluca, não uma dieta, né? Todas. Teve todas. Conta um pouco da sua experiência e as consequências que trouxeram. Eu posso falar um pouco pela minha experiência e pela experiência que eu vejo muito no consultório, né? Hoje como nutricionista, pra quem não sabe, eu sou nutricionista comportamental. E aí eu sei que, assim, eu fiz, né, ali na minha adolescência, queria emagrecer, como muitas pessoas ali na 14 anos, 15 anos, faz por conta própria, né? Então, comecei a fazer exercício, comecei a cortar, pesquisar no Google, né? O que tinha que cortar, o que podia, o que não pode, né? E, primeiro de tudo, não existe alimento proibido, alimento liberado, né? Eu acho que é tudo caso individual, tudo uma questão de equilíbrio, mas enfim, a gente vai ali no Google, aparece uma porção de coisas, várias ideias, várias dietas malucas, e aí eu comecei a restringir tudo, né? Eu nem falo que eu segui uma dieta, eu vou seguir essa dieta, esse protocolo, eu simplesmente cortei um monte de coisa, que é uma dieta super restritiva da minha cabeça, e aí eu acabei, né, desenvolvendo ali um transtorno alimentar, acabei desenvolvendo anorexia, e eu vejo muito, muito, muito dos meus pacientes, assim, quando eles chegam pra mim, eles já estão cansados de fazer todas elas, né? Então tem paciente que fala, eu falo, quais dietas você fez? A pessoa vira pra mim e fala assim, nossa, qual que eu não fiz? Todas, eu fiz todas, né? Então, e aí vem com essa queixa de frustração, porque não deu certo, né? Porque a maior parte dessas dietas, elas não são feitas para serem seguidas a longo prazo, elas não são sustentadas, elas não são... você não consegue manter aquilo. Pra sempre, né? Você não consegue. Você consegue manter ali por 1 semana, 2 semanas, às vezes por 1 mês, e depois, como é que você vai manter aquilo? E aí vem, né, uma frustração. Então, a minha experiência com as dietas, essas dietas da moda, essas dietas super restritivas, a dieta dos pontos, a dieta da lua, a dieta do... corta aquilo, corta isso, fica só comendo ovo, sei lá, tem várias que aparecem. Eu trouxe uma lista de 19 dietas malucas pra contar pra vocês. Já deve ter escutado de todas um pouco, né? E assim, a conclusão que eu consigo tirar disso, tanto da minha história como pessoal, como profissional, é que, primeiro, nenhuma delas, qualquer mudança que você faz ali sem orientação, a chance de dar errado é muito grande. E essas dietas em específico, elas trazem muitos malefícios ali, emocionais principalmente, às vezes até corporais, então de saúde, né, e tudo, falta um monte de alimento, de nutrientes, enfim, e o seu emocional fica abalado, a sua relação com a comida ali, com o corpo piora muito. Então eu acho que é realmente procurar ajuda, cara, tipo, entender assim, se tem um objetivo, vai em quem entende, né? Não é na internet, não é fazer uma dieta da sua cabeça. Tem gente que estudou pra isso, né? Então, procure ajuda. E você, Aline? Quem nunca? Eu acho que as pessoas acabam fazendo a dieta, às vezes, malucas, porque tem um objetivo que precisa ser rápido. Então, eu falo quem nunca e eu me incluo nisso. Então, às vezes você tem uma festa, você tem uma formatura, tem um casamento, e você quer entrar no vestido, e você faz uma dieta mais restritiva de 1 semana, 15 dias, 1 mês,
para se preparar para aquele evento. E eu fiz já, não vou mentir que às vezes eu faço, porque você acaba naquele mês, naquelas semanas restringindo um pouquinho mais. Não vou comer doce essa semana, vou, em vez de ir 3 vezes na academia, eu vou 5. Mas a longo prazo, a gente não sustenta. E eu não consigo sustentar também. Então, eu tenho um casamento, eu queria melhorar um pouquinho isso, aquilo outro, vamos, né, nessa 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas depois você não consegue ficar naquela restrição, porque alguém vai te oferecer o chocolate, alguém vai te chamar para ir no aniversário e vai ter o pedaço de bolo, brigadeiro. Porque não é vida, né, ficar naquilo. Não é vida ficar naquilo. Então, assim, eu não vou... Eu sou humana, sou médica, eu tenho que passar o que é o melhor para o meu paciente, eu tento fazer o melhor para mim, mas eu também faço, às vezes, alguma dieta restritiva de 1 semana, 15 dias, porque eu quero ter aquele objetivo final. Só que, é o que o Lu falou, ele fez aquele jejum de 3 dias com segmento. E eu faço algumas restrições com consciência do que eu posso restringir. Eu posso restringir uma pizza, eu posso restringir um brigadeiro, mas eu não posso restringir minha salada, meu legume, minha verdura. Meu arroz e feijão. Meu arroz e feijão. Eu não posso. Não vou. É carboidrato zero, eu não vou comer mais. Não. Eu restringo aquilo que eu me dou a liberdade de comer para minha saúde mental. A minha experiência, eu sou do Empório Manjericão, eu acho que dieta restritiva mesmo, essa coisa maluca, eu acho que eu nunca tive, mas eu tenho uma experiência assim, uma vez eu estava com infecção urinária, eu sou formada em fitoterapia, fitoterapia é o que estuda aí a função e o poder ativo das ervas, e eu estava com uma infecção urinária, resolvi tomar um chá, que era bom para infecção urinária, só que assim, o recomendado é 1 xícara daquele chá por dia. E é um chá que é diurético, então automaticamente ele baixa a pressão. O que a doida fez? Tomou um monte. Tomou 2 litros no mesmo dia. Eu desmaiei. Desmaiei de cair no chão, porque minha pressão foi lá pro chão. E eu sabia que aquele chá baixava a pressão. Minha pressão já é mais para baixa. E eu tava com uma infecção urinária. Em vez de ir no médico, eu falei, vou tomar o chá. Tomei 2 litros do chá, achando que eu ia resolver a mesma coisa que medicamento. Você pede pro paciente tomar 1 cápsula ao dia, um comprimido, ele vai tomar a caixa inteira. Fiz isso com chá, passei muito mal de desmaiar mesmo, de dar um susto na família. Depois disso, nunca mais. Eu falei, gente, a gente fala pra todo mundo. E aí você fala, não, preciso resolver, preciso trabalhar, lotada de trabalho, não posso deixar de ir, não tem tempo de ir no médico, vou tomar esse chá. Só que o recomendado é 1 xícara por dia, eu tomei 2 litros. E eu passei muito mal, achei que ia morrer. Então, não é uma dieta, mas é um tipo de coisa que a gente faz achando que é uma solução imediata, que a dieta maluca é exatamente isso, é a solução imediata, e eu quase tive um piripaque por conta de... Não sou uma pessoa desinformada, conheço de fitoterapia, sabia do efeito, e mesmo assim... Foi, né? Foi. É porque é muito convidativo. É muito convidativo, É por isso que as dietas, elas estão aqui até hoje. E cada vez surgindo mais. É muito convidativo você ler lá aqui um negócio, uma estratégia, vai dar certo, tipo, emagreça X quilos em 1 mês, em 1 semana. E assim, é muito convidativo. A pessoa fala, nossa, é isso que eu preciso. Porque, de novo, a gente tá afim, né? O ser humano, ele procura resultados rápidos, resultados para amanhã. Ninguém tá afim de fazer um negócio que gera esforço, mudança de estilo de vida, mudar a organização, mudar, né, o problema lá embaixo, né? Lá atrás. Então, é convidativo fazer dieta. Só que é isso, né? Não é uma coisa sustentável. Não é que elas não dão certo, elas dão. Só que como é que fica? É saudável? Elas dão certo a curto prazo, mas é saudável? Como é que vai ficar a sua saúde depois disso? Física, emocional, né? Você vai conseguir manter? Como é que vai ficar a sua frustração depois? Se você tiver, sei lá, por exemplo, um reganho. Geralmente as dietas são pra emagrecer, né? Você vai ter o reganho de peso. Como é que vai ficar a sua cabeça depois daquilo? Entendeu? Ninguém pensa nisso na hora que vê lá, né? Tipo, emagreça 5 quilos em 10 dias. Entendeu? E aí eu aprendi até hoje. Não, e agora a gente tá, as dietas na moda, e eu consigo perceber isso muito na loja. As dietas atuais são low carb, cetogênica e jejum intermitente. É o que tá na moda. Vai mudar, daqui a pouco muda. Daqui a pouco vem uma dieta nova. Daqui a pouco eu fiz um levantamento aqui, tem dieta desde 1800, que as dietas vão mudando. E essas dietas, elas não são sustentáveis a longo prazo. Óbvio que não. Nenhuma delas. Mas é o que tá em alta, assim. Principalmente a low carb, né?
E quantas vezes chega paciente pra mim falando que fez dieta low carb, e aí já desenvolveu ali depois, né? Teve esse reganho de peso, ou outras dietas, enfim, teve esse reganho de peso, e pior, desenvolveu depois uma compulsão. Por quê? Porque você ficou restrito ali, né? Na hora que você pode comer, tudo que a gente restringe, na hora que a gente pode comer, que a gente se dá ao luxo ali de comer, a chance de você perder o controle naquele momento é enorme. Porque o seu corpo tá sedento por aquilo. Você pensa assim, putz, eu tô fazendo errado já, então eu não vou, amanhã eu preciso voltar pra disciplina, amanhã eu preciso voltar pra minha dieta. Então eu vou comer tudo que eu consegui aqui agora, porque amanhã eu não vou poder de novo. Aí você passa a semana inteira ali sem comer, chega no final de semana, vai comer uma pizza ou um hambúrguer, não come um pedaço, come 10, come a pizza inteira. Por quê? Porque você pensa, é agora, eu preciso aproveitar agora, preciso comer tudo que tem em casa. Às vezes não é nem consciente, né? É o corpo mesmo. E sábado e domingo representa 30% da sua semana, né? Eu odeio isso de sábado, né? Tipo, dia livre. O dia do lixo, Dia né? do lixo. É. Eu não Quem disse gosto. que você vai estar com vontade de comer Eu não uma pizza gosto. no sábado? Se você estiver na segunda, você não pode. 4 dias no mês é do lixo. Vai fazer as contas disso daí. Não, que eu não acontece gosto com do você? dia do lixo porque acontece exatamente isso. Come certinho de segunda a sexta e sábado, como é o dia do Come um lixo, monte. não vai comer só um pedaço. Ah, hoje eu posso tudo, então vou aproveitar e comer 3 pedaços de pizza, vou comer o lanche do Você nem fast tá com food, 2 vontade packs de de comer. cerveja. Você nem tá com vontade de comer uma aquilo. caixa de cerveja. Aí, pensa comigo, vê se faz sentido na lógica. Você tá morrendo de vontade, seu aniversário caiu, sei lá, seu aniversário de vida, de namoro, qualquer festa, qualquer evento caiu ali na segunda-feira, à noite. Aí você tá morrendo de vontade naquele dia de beber uma cerveja, de comer uma pizza, você fala, não posso, porque é segunda-feira. O dia de lixo Eu é só não posso, sábado. eu só vou poder no sábado. Aí você se restringiu, agenda, né? você se restringiu daquele dia que você ia super aproveitar, você deixou de viver uma coisa que você estava com vontade, um momento social, Com as de pessoas fazer que parte você ali gosta. de um programa. Chegou no sábado, às vezes você tá em casa, você nem tá com vontade, nem era o dia que você ia fazer isso, você tá de boa ali, você poderia comer um prato de arroz, feijão, de boa ali. E aí você vai lá e fala, não, porque é sábado, agora eu preciso abrir meu iFood aqui e pegar o que... E eu preciso comer, porque senão é é só hoje que eu sábado que vem. posso. Gente, não existe exatamente. dia certo e dia errado. Eu acho que você tem que entender as suas vontades, seus sinais de fome e saciedade, entender as suas vontades, saber, aprender a fazer aquela dinâmica ali da semana. Se tá com vontade hoje, segunda-feira você vai comer, né? E você não vai ter uma compulsão depois, porque se você se permitir ali naquele momento, você não vai ficar guardando aquela vontade. Imagina uma pessoa dessa, ficou de segunda-feira até sábado guardando aquela vontade de comer o doce, de comer a pizza, vai chegar no sábado e vai fazer o quê? E qual que é o Tem a grande compulsão. problema do dia do lixo? O dia do lixo, normalmente, no dia do lixo, as pessoas comem alimentos que são altamente gordurosos, calóricos, com alto teor de açúcar, alto teor de gordura. E o nosso, grande quantidade. Em grande quantidade. E o nosso organismo, para desinflamar e voltar àquele padrão que ela conseguiu durante a semana de uma alimentação saudável, vai levar alguns dias. Mais do que uma semana para Mais chegar do no que uma próximo semana. sábado. Então, eu sou eu não vou falar nem sempre, nem nunca, né? Porque dentro da área da saúde não Nunca existe sempre e nunca. Não é uma coisa existe. exata, né? Mas eu, Aline, particularmente, não gosto do dia do lixo. Eu prefiro que quando tem a vontade, come, e às vezes o dia do lixo, não o dia do lixo, mas o dia que você comeu a pizza, o dia que você comeu o hambúrguer, foi uma plena terça-feira. E sábado você comeu a salada, o arroz, E tá o feijão, tudo bem. e tá tudo bem. Sem rótulos, Eu falo né? Sem isso, eu falo, rótulos. gente, eu como nutricionista, às vezes o paciente pergunta, né? Eu vou poder ter o dia... Eu falo, eu como nutricionista não tenho como saber que dia que você vai ter vontade de comer uma pizza, que dia que você vai ter vontade de comer um bolo, que dia que você vai ter... Que dia que vai cair seu aniversário da semana, sei lá. Eu não tenho como te dizer, sábado você pode, segunda... Não, gente, não existe isso. Existe você aprender a comer. Existe você aprender a encaixar, né? a Isso. encaixar isso, até porque é muito mais saudável, né? Voltando à questão do comer um monte, né? Em grande volume. É muito mais saudável você comer equilibrado ali todos os dias e sentiu vontade de um doce, você vai comer um docinho. Sentiu, hoje tô com uma vontade de comer pizza, vai comer um pedacinho de pizza. Vai Do que comer a pizza equilibrar inteira. do que não comer nada a semana inteira, chegar no final de semana e comer o doce, a pizza, o refrigerante, o tudo que tiver direito. Gente, não, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Tem uma... eu acho que primeiro dieta deveria sair... essa palavra não deveria ter, porque eu acho que dieta, ela diz uma coisa restritiva, mas tem uma
uma linha alimentar que eu gosto muito, que é a dieta mediterrânea, né? Uhum. Que aí Que é? você tem... Que não pra é uma mim não é uma dieta. dieta, é um estilo de vida. Exatamente. Né? Que você coloca gorduras boas, que você pode comer ali o queijo, o azeite, É comer o saudável, vinho. né? Di? É comer saudável, que é Você o aprende a comer equilibrado. saudável. Que deve ser o 80% da sua alimentação, essa Exatamente. dieta, que são alimentos naturais, é o que a terra trouxe pra gente, Exatamente. é o que a natureza trouxe pra gente. E os outros 20% vai ser aquele industrializado. Falando de terra, de natureza, de Mediterrâneo, o que é a tal dieta da lua? Gente, eu acho que se eu for falar das dietas que só eu vou falar, eu listei aqui várias dietas. Dieta da... É que é aquilo que a gente falou agora, o que tá em moda é o low carb, a cetogênica e o jejum intermitente. Mas já teve a dieta da lua, que você, na virada da lua, a lua vira a cada 7 dias, né? Você tem 4 viradas de lua no mês, você só se alimenta de líquido, só toma água. Então, aí, a lua, a mudança de lua vai te ajudar a emagrecer. Então, você faz uma prece pra lua e pede pra emagrecer. E nos outros dias você Nos pode outros- comer à vontade, que você vai emagrecer, né? E, gente, o mais Entendo. impressionante é, por exemplo, eu fiz uns levantamentos que essas dietas não é uma dieta, assim, nova, assim. Tem dieta de 400 anos, 500 Não, anos, que as existe há pessoas já muito acreditavam, tempo. né? Mas eu vou contar algumas aqui, vou dar algumas. Dieta do ovo cozido, alguém já ouviu falar? É, a dieta do ovo, falei aqui. Falou? Você só come ovo Ovo. cozido. E, gente, aquilo que a gente tá falando, né? E Quantas aguenta, calorias quem dormir do tem um lado ovo? Umas aguenta. 200 calorias, eu acho. Não. Um ovo? Menos. Não, Ovo, menos. Nem menos. Então, sei lá, você comer 3 ovos Nem, por dia... nem podemos falar, nem podemos falar. Não vou falar, não. Não, Mas, melhor assim, não falar. é uma loucura, porque vai faltar nutriente. Não é isso Né? A aí, gente mas- sabe disso. É menos. 12 ovos de manhã, né? Não, eu só trouxe, gente, porque é engraçado. Dieta da papinha do bebê. Você só come potinho de papinha de bebê. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é pra seguir. Eu tô falando que eu fiz um levantamento de coisas que eu dei muita risada quando tem umas coisas eu tava absurdas. fazendo. Absurdo. Dieta da clara do ovo. Dieta da banana. Só come banana. Dieta do tipo sanguíneo, ela teve em moda alguns anos atrás. Eu não sei se vocês lembram disso. Ah, eu sou O positivo. Só pode comer carne. Gente, eu sou vegetariana, eu já tinha morrido. Se eu fosse seguir a dieta do tipo sanguíneo. Gente, tem umas dietas que você não faz. Assim, não faz sentido nenhum. Dieta da clara do ovo, você vai comer só a clara do ovo. Tá bom, e o resto dos nutrientes que você Exatamente, precisa? Cadê as exatamente. vitaminas que não tem no ovo? Cadê a sua fonte de energia, né? Você tá ali Que com a vem do proteína. carboidrato Cadê também. o carboidrato? Cadê a gordura? Gente, a gente sabe que a gordura, ela é fundamental pra você produzir todos os seus hormônios. Como é que você vai fazer isso? Você tirou a gema, que é o que tem gordura, né? Será que é Não, estratégia não é de pra- marketing das empresas? Não. Não, eu acho... Vamos vender ovo demais esse mês, esse ano? Isso tem que ser quando o ovo não é vilão. Porque quando o ovo é vilão, né? Porque tem uma época da vida que o ovo Que é o ovo vilão. não pode. Até O hoje, ovo ele- fazia o ovo mal, não né? pode. Até hoje, tá? Chega o paciente, eu coloco o ovo. Nossa, mas eu posso comer mais de 2 ovos por dia? Que é a história do leite, né? Teve uma época Gente, que né? leite tinha que tomar. Teve uma época que leite não, podia tinha. tomar. Aí foi uma época que podia. Agora estamos na época que leite é inflamatório. Ah, trigo também é, vou te contar. Que o O povo... glúten, Assim, lactose. e aí, Tudo a gente é. falando dessa coisa inflamatória, de novo, a pessoa fala assim, porque o leite faz mal, porque o trigo faz mal. Ah, vou tirar o leite e o trigo. Não tô falando que não faz mal, porque a pessoa não tem alergia. Aí você pergunta Até sei assim, que você vai como falar. que é o restante da alimentação? Tira leite isso, eu não tomo, mas pizza sem o leite todo dia. Exatamente. Bolo, Tirou o pão, glúten, tirou a lactose, mas toma refrigerante, come chocolate o tempo todo. Sem não lactose, come mas é sem lactose. É sem lactose, é vegano meu As chocolate. pessoas, elas confundem Não muito, né? O que adianta, é sem gente. glúten e sem lactose é saudável. Gente, quem disse isso? O que, que é saudável? claro que não. E por que o que tem lactose e o que tem glúten não é? Refrigerante tem lactose ou glúten? Não. Batata frita tem lactose ou glúten? Uhum. Não, você pode se alimentar só disso. Não pode se alimentar só disso. Tem que Não tomar pode. cuidado, porque a gente pode falar. Mas é exatamente isso. A pessoa fala assim, ai, gente, tô inflamada por causa do glúten e da lactose. De novo, gente, eu não tô falando de quem tem intolerância e tem a doença, pelo amor de Deus. Pega seu Mas histórico não e vê o que você fez, adianta. filha. Não adianta. A pessoa comeu tudo errado. Ou pior, não adianta. faz uma atividade física. Não, é. Resumindo, se você não tem intolerância, não é tirando o glúten ou a lactose. Que vai resolver sua vida. Não, vai piorar. Não é isso. Vai piorar se tá tirando alguns nutrientes. A gente sabe que a nossa farinha de trigo, eu não sei se em outros países aqui, mas no Brasil, ela é obrigada a ser acrescida de ácido fólico, né? Que é uma coisa que é difícil a gente consumir. Que é uma difícil a gente consumir. Então, a farinha de trigo, ela tem sim
os seus benefícios. Ninguém tá falando que você tem que comer macarrão, que é uma delícia, Todo né? dia, Todo né? dia. Mas ela tem um benefício, ela vem acrescida de algumas vitaminas, ela não é vilã. Todo Assim como o alimento leite. tem os seus benefícios, Todo, gente. sem exceção. Tudo em excesso vai te fazer mal e tudo na falta, na restrição também vai te fazer mal. Inclusive, os alimentos que a gente chama, minha opinião como nutricionista comportamental, tá? Que estuda muito a questão emocional. A gente sabe que a alimentação, ela não é simplesmente nutrir. Ela tem uma questão social, ela tem uma questão emocional, vários fatores ali ligados, né? O seu ambiente, é o contexto, são as pessoas, é você participar dos momentos, tá? Então, até os alimentos que a indústria, né, que a internet, enfim, que as pessoas dizem que não pode comer, que tem que ser proibido, então, o açúcar, o doce, a pizza, o hambúrguer industrializado, até isso, ela é importante no estilo de vida saudável, você conseguir encaixar isso na sua alimentação. Por quê? Porque ela faz parte dos momentos. Às vezes você vai num evento, é pizza que você vai comer, você não vai comer salada. Entendeu? Eu vou dar um exemplo meu, assim, eu tinha o hábito de todo dia antes de dormir tomar café com leite. Eu não conseguia dormir sem tomar café com leite. E aí um dia eu fiquei me questionando, não era fome, não era nada, era um hábito. Aí um dia eu fiquei me questionando, eu falei, mas por que todo dia eu tenho esse hábito, né? Por que eu não posso tomar um chá, alguma coisa? E aí eu fui buscar numa memória afetiva. E aí tinha a memória afetiva que minha mãe me dava todos os dias, fazia o café com leite ali antes de dormir e é uma forma carinhosa de tratar, de cuidar. E eu falei, isso está ligado a uma memória afetiva. Então, eu não preciso consumir esse alimento para ter essa memória afetiva da minha mãe. Eu posso ter outras memórias. E resolvi fazer um teste comigo mesmo e eliminar o café com leite. Porque para mim parecia que assim, não terminava o dia se eu não tomasse o meu copo de café. Eu era dependente do café com leite para ir dormir. Resolvi tirar quando eu descobri que aquele café com leite estava ligado a uma memória afetiva. E a muitos alimentos. Muita gente tem essas memórias afetivas. O comportamento alimentar, ele é muito da infância, né? A gente trabalha, geralmente quem tem, é óbvio que as dietas da vida, né, essas dietas malucas, enfim, elas podem muito aumentar, né, essa frequência, fazer realmente virar um problema, né, mas muito, muito provavelmente as coisas elas vêm da infância, né, então ela vem ali de uma questão difícil na sua casa de se alimentar, geralmente quem tem compulsão alimentar tinha lá na sua infância uma dieta um pouco, uma dieta restritiva, ou não tinha acesso, por alguma questão financeira, de geografia, né, enfim, e aí quando passou a ter, come um monte, porque aquilo, de certa forma, era uma restrição, né, e agora que você tem, eu preciso comer, porque eu não sei quando é que eu não vou ter de novo. Vou ter essa restrição novamente, o inconsciente. Que tem um pouco dessa questão, ou era uma questão da alimentação em casa ser sempre os pais ou família falando, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não, isso aqui não pode. Eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês de uma paciente, eu nunca vou esquecer. Lá no começo quando eu comecei a atender, foi uma das minhas primeiras pacientes, ela me contou isso. Na casa dela não podia ter bolo. Ela não podia comer bolo, porque ela tava ali um pouco acima do peso, e aí a mãe dela decidiu que ela não podia comer bolo, que provavelmente era o doce favorito dela e tudo mais. Então ela não podia comer bolo. A mãe dela saía pra trabalhar, todos os dias. A mãe dela saía pra trabalhar. A moça que trabalhava na casa dela, com dó dessa situação toda, elas iam lá, faziam um bolo, e ela tinha que comer o bolo inteiro antes da mãe chegar. Ela desenvolveu ali, na infância, além de piorar a questão de saúde e ganho de peso, ela desenvolveu na infância uma compulsão alimentar, porque ela entendeu que o bolo era proibido. Então, sempre que ela comia bolo na vida dela, ela já era adulta, quando eu atendi ela, isso foi se construindo. Então, toda vez que ela tava ali comendo um bolo, ela tinha que comer todo o bolo, não podia faltar, não podia sobrar. Por quê? Porque ela tinha que comer escondido. Nossa, remete à infância, tanto tem um lado positivo e negativo de tudo aquilo que é ensinado dentro de casa. Uhum. E às vezes, do jeito que os pais, os tios, os avós falam com a criança, isso reflete a longo prazo. Então, assim, é proibido comer isso, ou precisa comer. Você tem que tomar muito cuidado como você fala com a criança, porque aquilo vai gerar consequências na vida adulta. A gente acha que as crianças não entendem, que elas não escutam. Gente, Super você leva muito, coisas... muito. Eu que tenho uma história com alimentação, né? Eu levo coisas de quando eu tinha 6, 7 anos. Você acha que alguém olhava pra mim nessa idade e falava, nossa, a Gabi vai desenvolver... Tipo, não é por mal. Mas assim, a gente leva. E eu escuto isso no consultório. Às vezes a pessoa tem medo de uns alimentos
muito específicos, assim, sabe? Por exemplo, ela come macarrão, mas ela não come arroz. Sabe? Então não é nenhum medo ali do carboidrato, às vezes do carboidrato num geral, e também tem uma questão da infância, mas aí eu penso, tá bom, por que você tem medo do arroz? E aí quando a gente vai entendendo ali, isso tá, por exemplo, a minha mãe não comia arroz. A minha mãe falava que não podia comer, sabe? Ou alguém um dia me falou, às vezes é uma fala, gente. E o Lu, na sua... O personal me ensinou assim. No seu dia a dia com seus alunos, que o Lu é personal, né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza que isso acontece, que às vezes os alunos chegam aí com uma ideia de fazer dietas malucas, mirabolantes. E como que você consegue ajudar esses alunos a não seguir essas dietas mirabolantes e sim realizar uma dieta mais equilibrada e sustentável? Orientações, né? Então, como assim, às vezes o aluno ele não quer ir na nutricionista, assim. Quem começa a fazer uma aula de personal ou começar a treinar por conta, o nutri ele demora muito tempo para chegar na vida dele. E você tem que fazer esse papel aqui como se fosse uma ponte. Então, a gente não é nutricionista, mas a gente sabe sobre alimentação. Então, sempre deixei bem claro para todos os meus alunos. Estudei bastante, fiz vários cursos de nutrição, trabalhei em spa. Então, eu tenho um conhecimento, pelo menos o básico, para ensinar eles. Então, assim, eu vou te ensinar realmente como você diminuir a sua alimentação de algo que não está fazendo bem para você. Então, fala sobre, como se fosse uma nutri. Fala o que você come na hora que você acorda. Que hora você acorda? 6. Aí você toma o quê? Tomo café com leite, como pão, com sei lá. Mas por que você toma isso 6 horas? Porque se eu não tomar meu cafezinho de manhã, eu não consigo me render. Aí vai, 10 horas, o que você come? Tal, meio-dia, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Fala, caramba, o cara tá na minha mão aqui, o cara faz praticamente 8, 7 refeições por dia, tá aqui quase 5, 6 mil calorias diárias, o cara nunca treinou. Então vamos tentar diminuir algumas coisas aqui. Cara, vamos tentar tirar, você tá comendo 2 pães aqui, vamos comer um pão. Vê se eu usar margarina, vamos usar uma manteiga. Você começa com o básico, né? É uma coisa... Basicão. Tipo... Aí você vai no almoço, você sabe o que é carboidrato? Às vezes não sabe. Sabia que você está comendo arroz, você está colocando macarrão, você está colocando batata, são 3 tipos de carboidratos parecidos. Por que você não coloca só, o purê já, então, que você gosta do seu purê? Coloca seu purê, coloca ali sua proteína, coloca seu legume, sua salada. Tira o líquido durante a refeição, porque o líquido vai fazer mal para o seu estômago, vai ferir a parede do seu estômago. Aí você vai entrando no termo técnico. Pega um desenho, eu gosto muito de pegar um papel, vou riscando, vou desenhando o corpo dele, você entendeu? Aí faço uma pirâmide, essa pirâmide aqui é você, nasceu com 100% de saúde, você nasceu? Nasci. Então, devido aos seus hábitos alimentares, porque você está se alimentando mal, devido a fumar, noitada, bebida, você vai lá na porta lá do refluxo e fala, deixa eu entrar no time. O refluxo tá quieto lá. Aí o cara fala, toma meu prazol. Aí você fala, vou tomar, mas vou continuar comendo errado. E quem não sabe, continua comendo errado. Então você já perdeu 10% da sua bateria. Aí você pula pro segundo. Aí o segundo, você não tá contente só com o refluxo e com a gastrite, você vai lá na porta da pressão alta e fala, posso entrar aí no time? Que eu não tô afim de ter saúde. Aí você vai lá, entra no time e já perdeu mais 20%. Aí você, da pressão alta, você pula já e perde 35%, você vai lá pro diabético. Não tô contente só com essas 2 patologias, eu vou entrar na terceira patologia. Até você perder 50% da saúde e chegar em um câncer. Porque você não tá satisfeito com as 3 patologias que você tem, você já entrou na 4ª. Então você vai orientando eles e o cara vai entendendo, você sabe por quê, como que funciona? Aí você entra entendendo, sabe como funciona uma célula cancerígena? E você vai dando o seu exemplo. Então, eu me alimentava dessa forma, eu fazia dessa forma, meus alunos faziam dessa forma. Tem aqui uns estudos, é bom você, tudo que eu tô te falando, é bom você estudar. Não confia 100% no que eu tô te falando, você tem que aprender, porque a informação que eu tenho é através dos meus estudos, mas pode ser que eu estudei algo que já está até desatualizado. Então eu tenho que estar sempre aprimorando. Então você tem que estudar e você começar a entender. E sabe o que eu percebo nos meus pacientes também? Apesar da gente ter a internet, Instagram, redes sociais, a comunicação, né, do conhecimento, às vezes coisas simples, o básico, eles não sabem. Então, um exemplo: carboidrato, proteína e lipídio. Às vezes a pessoa não sabe a diferença. Às vezes não sabe que batata, mandioquinha, arroz, macarrão. Não sabe.
E aí você precisa explicar o básico, às vezes, o básico que eu falo pra mim, que sou médica, pro Lu, que é educador físico, pra Edi, que trabalha com saúde. Que a gente aqui entende, mas que o público em geral... E quando eu muitas falo vezes não público sabe. em geral, não tô falando da pessoa que não tem informação. Às vezes Não a tem pessoa... acesso à informação, é diferente às de ter vezes a informação. pessoa tem faculdade, mas não é da área da saúde. Às vezes a pessoa é bem orientada e tudo mais e não sabe o básico. E outra coisa também que acontece no meu consultório. Às vezes a pessoa não tem noção de calorias. Então acha que comer pouco está comendo pouca caloria. Então às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu como um pacotinho de amendoim. Amendoim é altamente calórico. Tem 600 Nossa, calorias. eu tenho umas histórias pra contar disso. É quase a refeição Eu acho que- inteira. As pessoas não têm essa... São noções Algumas básicas. pessoas que não têm a noção do carboidrato, proteína e lipídio, e também da quantidade de calorias. Então, esse conhecimento a gente precisa passar. Porque às vezes vira e fala assim, ó, escolhe um carboidrato só. Ela acha que carboidrato é arroz e macarrão. Então Ou ela pão, põe, né? Ou pão. Aí a pessoa põe o macarrão no prato, mas põe a batata, põe a mandioquinha, aí... Põe o queijo E ralado. às vezes você não precisa escolher um batata só, mas é frita muito ainda. questão de quantidade. De quantidade. equilibrar esse prato. Exatamente, Isso que você falou é muito verdade. Tipo, tem gente que não sabe o que é o quê, né? E tem muita gente que acha que fala do volume, né? Então, pra emagrecer é só fechar a boca, é só comer pouco. Gente, não é. Né? Outro dia, tá? Eu fui vou contar uma história. Eu fui almoçar com uma amiga do meu sogro, tá? E... Enfim, já é mais velha e tudo mais. Fiz um pratão daqueles meus, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu como bem. Só que assim, super legumes, salada, verdura, uma proteína, equilibrado. E ela fez um pratinho desse tamanho, assim. E ela falando, né? Tipo, eu nem fico falando disso quando eu tô fora de trabalho, porque, né, ninguém pediu minha opinião, eu não falo do prato de ninguém. Fiscal Mas do prato. Zero Já falou fiscal do prato. Zero fiscal do prato. Mas ela me perguntou, sabendo que eu era nutricionista, começou a falar: nossa, Gabi, mas eu tô lutando contra o peso faz muitos anos, eu não consigo emagrecer. Eu como tão pouquinho, olha aqui, eu não como nada. Aí eu falei, tá, mas como é que é a sua alimentação, né? E eu já vendo o prato dela sem falar nada. E aí fui dando algumas orientações básicas pra ela, e aí ela virando assim, nossa, eu queria ser que nem você, magra de ruim, né? Come um monte, eu dei esse termo, come um monte, né? Come um monte de comida, olha esse pratão, que se eu comesse assim, nossa, eu ia estar super, né, obesa. Aí eu falei, gente, no fim, eu comi realmente um prato 10 vezes maior que o dela, e caloricamente, naquela distribuição, eu tava 10 comendo vezes muito menor. menos. O prato dela era torresmo e fritura. Entendeu? Que não tinha um legume, não tinha uma salada, não tinha... E a pessoa fica nessa frustração de tipo, nossa, eu como tão pouco e eu não emagreço, eu nem janto. Ela Eu coloca não um filé janto. de frango e Eu o só resto como um da coisa é de sanduichinho. batata frita. Eu como só um docinho à noite. É. Entendeu? Eu não vejo tem a ver com muito. volume, cara. Não É. tem a ver com Lá volume. na loja é muito comum a pessoa falar assim, o que você tem low carb? Você tem alguns pães, algumas coisas que tem baixo carboidrato. Aí a pessoa olha e fala assim, mas tem carboidrato. Eu falo, então, é low carb, é baixo carboidrato. Não, eu quero um zero carboidrato. Falou, não tem. Então não é low Nem carb. água. Então não é E a low pessoa carb. acha que só porque é low carb Exatamente. Aí a à pessoa vontade. começa a olhar, eu falo, vamos comparar então. Se você está procurando low carb, a gente não está falando que é uma dieta saudável, tá? Mas se você está ali e quer fazer low carb porque sua amiga emagreceu, então vamos pegar um pão normal integral e vamos pegar um pão low carb. Você vai ver que a quantidade de carboidrato é muito maior. Não necessariamente, e aí eu mostro isso para o cliente, a quantidade de calorias. Às vezes o pão low carb tem muito mais calorias do que um pão integral. Sim. E aí eu vou comparar. Aí tem gente que vai embora e fala, não, eu quero um pão zero carboidrato. Eu falei, você não vai achar. Eu sinto E muito, as mas você pessoas- não vai achar. Porque não tem, As gente. pessoas têm medo, né? Elas já vêm com um preconceito, e aqui a Exatamente. gente tá falando de um preconceito real. Elas vêm com um preconceito de que o carboidrato engorda e que não pode, porque alguém um dia na internet soltou essa informação. Mas nem sabe que não E aí, existe então, produto nem sem sabe o que que é carboidrato. carboidrato. Não sabe nem o que é carboidrato. E aí, voltando pro que o Lu falou há um tempinho atrás, que as pessoas elas não sabem o básico, sabe qual que é o maior problema delas procurarem essas dietas? É que elas começam a fazer essas dietas e procuram essas dietas sem nem saber o básico, elas não sabem nem
o que é bom, o que é ruim. Não existe bom e ruim, mas o que é melhor, o que é pior pro seu organismo. Falando de melhor e pior pro organismo. Nunca nem tentou mudar, tipo, equilibrar, entendeu? Comer um pouquinho de tudo e já vai pra dieta maluca. O que é bom e ruim pro organismo? Muitos pacientes perguntam pra mim, doutora, qual que é a melhor dieta? Depende. Eu gosto da frase, a melhor dieta é aquela que você vai conseguir fazer. É a low carb? É a cetogênica? É o jejum intermitente? Tem gente que não consegue fazer jejum intermitente porque fala que fica com dor de cabeça, que é o momento de jantar com o marido. Não, eu não posso fazer jejum intermitente porque o meu café da manhã é com meu filho. Você vai tirar e minha janta é com o marido. Então, assim, existe um momento social. Então, falar para esse paciente fazer jejum intermitente não tá... low carb. Low carb para quem gosta de comer o pãozinho todo dia de manhã, o pão francês. E que gosta de comer a pizza do final de semana. Então, assim, todas as dietas existem por que fazer. Lógico, essas dietas malucas aí do ovo, do passarinho, do não sei o quê. Eu até queria continuar aqui pra gente se divertir um pouco. A Edi trouxe várias dietas, né? Para momento de descontração, momento gente. de descontração, continue, Edi, suas dietas. Lembrando que não faça isso, Vamos fazer uma enquete. Essas são as dietas que não podem. Só um adendo aí. Existem algumas dietas que sim, foram estudadas, foram pesquisadas, tem artigos científicos e que trazem benefício para um certo tipo de isso, seja a longo prazo esse benefício, seja, não importa, e para aquela pessoa. E existem as dietas malucas. O que a gente está falando para você, não fazer dieta maluca, aquelas dietas que são aquelas dietas que não tem nenhum estudo científico, que nenhum médico, nenhum profissional de educação física, nenhuma nutricionista vai indicar para você. São essas dietas malucas que a gente tá falando que a gente vai se divertir. Mas sim, existe dietas que os médicos e nutricionistas recomendam e tem até linhas de tratamento com aquela dieta, porque aquele paciente específico precisa daquela dieta. Então, a gente vai recomendar uma dieta low carb, a gente vai recomendar uma dieta cetogênica, a gente vai recomendar uma dieta intermitente, um jejum intermitente, porque aquele paciente precisa. Mas eu não vou recomendar uma dieta que você só vai comer ovo durante a vida toda, durante um mês. Não vou recomendar isso para você jamais. Às vezes a gente precisa fazer uma restrição de certos alimentos porque aquele paciente tem uma patologia. E aí a gente tá falando de uma orientação. Mas não é o paciente que vai, da cabeça dele, falar, não, agora eu vou cortar isso. É uma orientação médica, uma orientação nutricional. Vou continuar aqui, que a gente já tá terminando, mas eu quero um momento de descontração. Sim. Dieta da sopa, todo mundo já ouviu falar, só come sopa. Sim. Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Dieta do passarinho. Que dieta é essa do passarinho? Porque eu falei do passarinho porque eu li nas suas coisas. Que dieta do passarinho, a pessoa só come grãos, como linhaça, gergelim, soja, entre outros. Aí a gente tem a dieta do cubo do gelo. Como que é? Gelo? Sentiu fome, você... Chupa gelo? De gelo, Gente, sentiu fome, No jejum que eu fazia, eu só bebia água, a água supria aquela... Parecia que eu tinha me alimentado. Falei, nossa, que comida gostosa. Dieta do cubo de gelo, Essa é muito engraçada, gente. Essa é da virada do século XX. Mastigue e salive bastante. Essa eu dei muita risada. Foi um americano que teve uma ideia, vou até ler aqui, mais efetiva de perder peso era mastigar e cuspir bastante. E aí a gente desenvolve a questão da compulsão alimentar. Ele pedia para a pessoa, detalhava minuciosamente quantas mastigadas a pessoa tinha que dar para cada tipo de comida. Segundo ele, um determinado tipo de alho, por exemplo, teria que ser mastigado em torno de 700 vezes. Imagina você ficar 700, você contando 1, 2, 3, 4, até 700. Faz 10 já tá... Essa foi uma das que eu achei mais... Tem uma Imagina aqui, o bafo gente, depois do alho.
Vai morar sozinho, filho. Fica sozinho na vida. Não arrumo ninguém, lógico. Por que será? Dieta dos vermes. Não. Gente, a coisa mais absurda, mas no início do século passado, as pessoas ingeriam vermes, como a tênia, por exemplo. Ai, que nojo! Que nojo, exatamente. E aí a tênia, lembra quando a gente era criança que a gente comia, porque criança e adolescente come muito, a avó falava assim, Tá tem com verme verme. esse menino que come Barriga de muito. verme. Cara, vocês não ficam Exatamente, tristes nojento, escutando isso? Eu nojento. fico Imagina o triste com isso. perigo, né? A gente Eu nem fico tá triste falando, de gente. pensar que as Mas pessoas- foi moda. Durante o século XIX, foi muita moda. Gente, Gente, não façam isso. Essas pelo são amor dietas de Deus. malucas que ninguém deve fazer. Olha os cortes, hein? Gente, Dieta do verme. dieta do arsênico. Arsênico é um veneno. Então, no início do século XIX, a gente vê que dieta não é uma coisa da modernidade. As pessoas, no início do século, as pessoas tomavam doses controladas de arsênico, porque arsênico é um veneno, você vai passar mal, você não come. Mas aí é aquela coisa, né? Aí tinha que tomar uma cápsula, toma 3, morre envenenado. Arsênico é veneno, gente, pelo amor de Deus. A gente só tá falando de coisa engraçada aqui. Dieta do vinagre, a dieta, triste. a dieta do vinagre é uma dieta que também tá na moda aí. Toma vinagre de manhã, vinagre de tarde, vinagre de noite, aí Só tem um vinagre? problema no estômago. Não, porque diz que o vinagre agora virou milagroso, cura tudo, né? Cura diabetes, cura isso, cura aquilo. Não cura. Olha o Toma lá. corte. Olha o corte, não cura. Mas as pessoas acham que cura. E aí Toma dizem, o vinagre, come 1 quilo de açúcar, né? Porque Tá joia. e tá choia, porque às vezes vai tomar um refrigerante. Tenham a curiosidade de dar um Google para saber em uma latinha quanto de açúcar tem naquela latinha. Daquela caixinha de achocolatado, quanto que tem do suquinho de caixinha, de uma bolacha recheada. Aquela quantidade de açúcar, eu tenho inclusive um vídeo no meu Instagram mostrando as quantidades. É muito açúcar. Aí a pessoa vai tomar o vinagre e na sequência um pacote de bolacha refrigerante, recheada. exatamente. Problema resolvido. Falando em bolacha fazendo um trocadilho, tem a dieta da borracha. Borracha? As pessoas É o ingeriam mocotó. borracha. Sabe quando isso acabou? Segundo as informações que eu levantei, na Segunda Guerra Mundial, quando precisaram da borracha para usar na guerra. Aí o povo parou de Comer borracha. Gente, até que ponto vai, né? Tipo, você esquece da sua Até que saúde, ponto vai, cara. Você come Gente, isso é que a gente tá verme, eu acho falando. isso Coisa, triste pra caramba. Dieta do carvão, eu vou passar rapidinho. Come carvão. Dieta do algodão, essa é bizarra. As pessoas molham algodão. Eu não vou contar. Algodão o que Não, vai não, fazer. é. Algodão doce? Dieta da mastigação, que é parecida com o que a gente falou. Dieta da luz, viver de luz. Gente, se bem que a conta de luz tá tão cara. Fotossíntese, né? Dieta da Vamos ficar aqui no podcast. Somos É, então. planta. é. Somos planta. Gente, a última, que é bizarra, mas isso é para vender produto, que é a dieta do óculos azul, dos óculos azuis. Você comprava um óculos azuis, e aquelas lentes azuis faria com que você enxergasse... no Japão, 2009, uma marca de óculos permitia diminuir a fome com essas lentes. A comida de cor quente, amarelo ou vermelho, é mais apetitosa. E as lentes deixariam menos atraente, entendeu? Então você põe a corda, põe o óculos e só tira na hora de dormir. Toma até banho com óculos. Então essas são as dietas bizarras. A gente dá risada, mas eu fico até triste, né? De pensar que realmente as pessoas acreditar. Tipo, se elas existem, é porque alguém inventou e teve pessoa funcionou. que fizeram. Não funcionou, que né? fizeram. Mas teve pessoa que foi tentar. Teve pessoa que acreditou que aquilo E é ia muita funcionar. coisa E até bizarra, né? hoje acreditam. Até hoje, eu acredito. Até hoje Gente, a gente precisa terminar aqui. Mas a gente brincou aqui, falou dessas dietas, mas a alimentação é uma coisa séria. Eu já vou encerrar aqui. Curte a gente, deixa um like. Posso falar só mais uma coisa? Pode. O pessoal quer mais algum comentário pra gente encerrar? Não, se for dar alguma dica final aqui, as pessoas que têm dificuldade realmente de fazer uma alimentação saudável, às vezes corta dentro da sua casa. Né? Às vezes sua despensa ela tem tudo ali, e às vezes você não está com o seu mental tão forte de que você não consegue ver a comida e não comer. Isso aí é um outro passo que você tem, né? É ter tudo na sua geladeira, na sua despensa, e você saber o dia certo, o horário correto de você se alimentar, porque você sente vontade naquela hora. Então, se está com essa dificuldade inicial,
começa a cortar sua despensa, começa a cortar. Vamos fazer a dieta do armário. Põe vai- um cadeado e joga a chave fora. Vai no Pronto. manjericão. A gente acabou de arrumar uma dieta do armário. Agora, Cadeado na geladeira. cadeado na geladeira e joga a Não chave façam fora. isso! Não compre. Você não tem hoje um psicológico muito bom? Não compra. Pô. Vai lá no manjericão lá que vocês vão comprar comida boa, saudável. E o dinheiro que vocês vão economizar, ainda vocês compram um carro zero. Eu sempre dou essas dicas pros meus alunos. ajuda, Falar, meu vai irmão, melhor. você consegue comprar um carro bom zero ruim é caro. só se alimentando bem. Não Comida é caro, ruim não. é caro. Porque Comida você vai ruim- diminuir o tipo de alimentação. Ah, mas comida ruim é caro. Sim, Custa no fast bolso food, depois. fast food. É caro. Mas eu acho que assim, ruim. Você que fala boa. Não, a é ruim. melhor dieta, na verdade, na minha concepção, né, que eu sempre passo para os meus pacientes, é não fazer dieta, não sinta que você está numa dieta, realmente faz uma reeducação alimentar, é entender o seu corpo, entender seus sinais de fome e saciedade, é muito autoconhecimento, né? A não ser que você tenha uma doença, né, uma dieta orientada por um médico, por um nutricionista, você precisa seguir à risca alguma coisa. Senão, o que vai funcionar pra você é você realmente entender o seu corpo. É não fazer dieta, é fazer uma reeducação, é aprender a comer. A galera não sabe comer. Então, primeiro de tudo, começa pelo básico. Começa pedindo ajuda, começa aprendendo a comer, entendendo seu corpo. Aline? Não faça dietas malucas. Procura um nutricionista, procura nutróloga, um endócrino, procura EDI, procura um profissional de educação física para te ajudar a orientar naquela alimentação que é melhor para você. Não existe dieta certa que vai ser a que a amiga fez também vai servir para você. Nós somos únicos e existe dieta única também para você. Vamos lá, Luciane, me ajuda a encerrar. Compartilha, Curte, curte, manda pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu parente. se inscreve no Dá uma canal. moral pra nós, vai. E assiste a gente. E segue a gente no nosso Instagram. Ah, e manda aí. Você conhece alguma dieta maluca que a gente não falou aqui? Manda pra gente. Que a Coloca gente nos compartilha comentários. depois. Coloca nos comentários. Tá bom, gente? Tchau, Tchau, até semana pessoal. que vem. Tchau!